Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Estação Hamburgo. Hoje um programa especial onde estou aqui em nome do nosso programa Vida Consciente e vamos continuar na programação da semana ou do mês, né, referente ao mês da mulher, né, ainda fazendo alusão ao dia 8. Então todo mês a Vale TV está tratando e a gente vai estar discutindo sobre vários assuntos com uma bancada totalmente de mulheres. Eu estou aqui hoje fazendo, às vezes, de âncora, de apresentador, né? Minha primeira vez também aqui, mas muito bem acompanhado. Então, quero apresentar aqui quem está conosco, à nossa esquerda, a Daniela Edgar. Então, é arquiteta, urbanista, formada na Unicinos, proprietária da Plúria, mãe da Valentina e do Pedro. E seja bem-vinda. Obrigado, Marcelo, por estar aqui conosco. Só corrigindo meu nome, Engel. Engel, desculpa, Dani. Então, a gente tem a Annelise Bredoff. A Annelise já é nossa amiga e parceira do programa Vida Consciente. Obrigado por estar aqui. A Annelise é ceramista, mora em Morro Reuter, trabalha e é uma das pessoas que eu gostei muito. A gente fez um programa há mais ou menos 2, 3 meses, né, onde a gente trouxe um pouco da história da Annelise e tem algumas características que me chamaram muita atenção e é uma das pessoas que vive efetivamente da cerâmica, né? Tem o seu ateliê há muito tempo dentro desse caminho. Bem-vindo, obrigado. Eu é que agradeço pelo convite mais uma vez, fico muito feliz. Que é isso, vamos lá. Temos a Larissa Madsen, também uma grande amiga, né? Boa noite. Bem-vinda. Larissa também é artista, trabalha com vidros, empresária há 34 anos. 34 anos. Da Arte Vidros. Longa trajetória. Então também é uma amiga pessoal, também deu uma beliscadinha de um programa do Vida Consciente. Com a Cláudia Sperbi. Com a Cláudia Sperbi lá, ela ficou de cantinho ali com a gente, então dá para dizer que participou. Estou tentando gravar com ela há um tempo, mas... Gravaremos. Agora está documentado. Sim. Bem-vinda, obrigado. Eu que agradeço. Patrícia Rosa, bem-vindo. Boa noite. Já é uma das nossas amigas conhecidas daqui do canal. Seja bem-vinda, obrigada por estar com a gente. A Patrícia é promotora de evento, também é apresentadora do programa Circulando. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com essa bancada e contigo. Obrigado. Bom, hoje a gente fez aqui uma conversa prévia, buscando trazer, né, quando a gente eu conversei com essas amigas, vamos chamar assim, sobre a gente desenvolver o programa de hoje. A gente trouxe algumas questões sobre qual o tema, né? Qual o tema, o que falar sobre a mulher, o que falar sobre a questão, ainda dentro desse contexto desse mês das mulheres. Um dos pontos que a gente discutiu, e claro, tem a ver com o programa, tem a ver comigo, tem a ver com as minhas crenças, que
E aí, junto com a própria Annelise, veio dela até um texto que ela mandou para a gente sobre quem somos nós, qual é a nossa, né, a percepção de nós mesmos que nós temos dentro do nosso dia a dia, do que nós fazemos, do que nós representamos, de como nós estamos inteirados no que fazemos e como é essa posição, como é isso com uma visão da mulher, como é isso frente à sociedade, né? Como que é vocês, né? Porque é interessante estar fazendo um programa aqui, apesar de eu me considerar e ter bastante acesso e estar sempre junto das mulheres, né? Mas ficar falando do homem para a mulher. Mas como é que é a visão de vocês? Como é que é a visão de cada uma de vocês sobre a ótica de eu, mulher? Como eu estou inserida nisso? Como é hoje eu viver e estar na sociedade? Como é eu ser e ter a minha vida como gerando exemplo, né? Sobre uma ótica que a gente possa trazer aqui para as mulheres que hoje nos assistem. Dani. Começar comigo. Tá na ponta, ganhou. Não, eu vou te dizer que assim, o meu dia a dia eu não paro muito para pensar na questão do papel de mulher ou homem. Eu simplesmente eu até me considero uma mulher com um pouco do perfil masculino. Sou uma pessoa que tem perfil muito de trabalho, né? Muito inteirada nisso. Então eu não vejo, nós estávamos até conversando no meu ao redor, né? Tanta diferença entre homem e mulher no sentido de fazer menos ou fazer mais, né? Então, na minha vida, isso não aparece muito como uma coisa, como uma luta vamos dizer, de posição, assim, de firmar uma posição feminina, né? Isso não está muito dentro do meu dia a dia. Essa pergunta é uma provocação, óbvio, né? É onde a gente traz aqui nela exatamente esse contexto. Eu acho que, de novo, a gente está dentro de um contexto onde estamos falando dentro do mês da mulher, estamos falando num programa onde a gente tange o conceito da mulher, mas eu acredito que hoje, dentro da sociedade, né, e aí dentro de um contexto, se a gente for falar aí de uma visão mais filosófica, se a gente for falar sobre o conceito de yin yang, se a gente for falar de masculino e feminino integrado, né, dentro desse contexto, dentro da sociedade que a gente está, eu acho que essa busca que a gente teve tanto lá de trás, ela está vindo cada vez mais para perto, né? O que a gente tem hoje, aquele conceito de mulher e que eu tinha que buscar tanto o meu espaço, ela existe, mas está cada vez mais próxima, talvez. É isso? Eu vejo assim, nesse contexto, a gente está sempre buscando ocupar o nosso espaço. E eu acho que a gente não deve perder o nosso lado feminino, né? O nosso jeito feminino, assim, de ver as coisas. Eu também tenho bastante atividade, eu saí de casa com 20 anos, quis conquistar, assim, o meu espaço, o meu trabalho. Consegui chegar em várias etapas assim do que eu planejei, mas eu acho muito legal a gente entrar nessa nossa busca, continuar sempre, é uma busca contínua assim, né, de ocupar o nosso espaço, mas não perder o nosso lado mais sensível, né, essa nossa visão que é diferenciada dos homens, né, a gente não tem que lutar para ser igual aos homens, a gente tem a capacidade de ocupar o mesmo espaço, né, dentro das nossas profissões, mas deixar esse nosso lado feminino, esse nosso lado mais sensível também aí de intuição, tá junto, tá presente, né, não perder isso. Que é a gente também conversou um pouquinho sobre isso, né? Não tem como tratar o homem e a mulher de igual forma, né? Tu tem um útero no meio, tu tem uma criança no meio, tu tem uma gestação no meio, tu tem uma responsabilidade de mãe uma vida inteira.
né? A gente tem estudos, depois eu até posso passar um pouco do estudo da estatística de gêneros aqui, que são os indicadores do IBGE, mas ele refere e reflete aqui a quantidade de tempo que a mulher tem de trabalho no dia e o homem tem no dia. A gente tem, na média, de 10 horas para o homem, na média de 15 a 17 horas para a mulher. O trabalho da mulher não termina quando ela bate o cartão, né? Uhum. O trabalho da mulher chega em casa, ela dá atenção para casa, ela dá atenção para o filho, ou para o marido, ou para ela mesma, ou para outras ações. Como é que é esse lado, Annelise? Como é que tu sente esse processo todo de continuar aí esse dia que nunca termina, né? Eu sugeri um pouquinho desse texto que tu falou no início, porque quando tu falou da pauta, eu pensei, puxa, que legal, e principalmente porque é uma bancada onde cada mulher vai trazer a sua experiência, a sua forma de ver essa mesma questão, né? Mas também eu acho que tem algumas coisas que são as que nos unem, que foi o que eu falei para ti também no texto. E por isso estamos aqui sentadas nessa bancada. E eu carrego no bom sentido da palavra, qual é a palavra que eu vou dizer sem ser uma palavra pesada? Enfim, eu sou uma artista plástica, eu sou empreendedora, eu vivo do meu trabalho, eu vivo de arte, eu carrego mais esse rótulo. O rótulo é uma boa palavra até. Então, acho que a gente vive num contexto onde tudo tem rótulo, tudo tem nome, né? Essa é feminista, essa não é feminista, essa defende isso, essa defende aquilo. Mas eu acho que o que eu achei legal do programa e o que eu quis sugerir é que a gente olhasse um pouquinho mais para dentro disso, assim, o que nos une como força aqui, como que a gente está se sentindo até hoje no meio de tanta confusão, de tanta informação, de tantos poderes também, né? Se pode tanta coisa ou se ainda não pode, tantas outras coisas, mas como fica o pano de fundo disso? Onde está a essência dessa mulher? E como tu falou, tem uma carga grande, tem uma quantidade de acúmulo de tarefas e que parecem que diminuem, mas ao mesmo tempo aumentam, né? Porque a gente conquista, dá um passo e daí vem um monte de responsabilidade. Então, tu conquista uma coisa, mas aí vem junto mais uma série de outras coisas. Então, cada conquista, ela historicamente veio carregada com uma carga de novas obrigações e deveres, digamos assim. E onde fica esse feminino? Onde fica esse lado sutil, esse lado suave? Como preservar isso? Como não perder essa essência no sentido de manter uma alma qual é a palavra que eu vou usar? Mas enfim, de manter a nossa verdade, de manter as coisas que a gente acredita, né? E no meu caso, eu sou então uma empreendedora, eu sou uma artista, eu tenho um ateliê que está completando 13 anos essa semana. Eu sou uma exceção, infelizmente, por vários motivos, por ser uma mulher empreendedora, por ser uma mulher que vive de arte, por ser uma mulher que deu a volta por cima e que conseguiu muitas coisas, entre aspas, sozinha, apesar de que não são necessariamente sozinha, mas às vezes eu me pergunto por que tem que ser essa luta, então? Por que não pode fluir? Por que isso não pode ser normal? Por que não tem outras mulheres também, então, que conseguem? E tem, na verdade, só que ainda são muito poucas, né? Mas tanto que ainda tu mesmo me deu um destaque que eu, por exemplo, eu acho que não deveria ser só para mim. Eu acho que deveriam ter muitas outras mulheres com a mesma poder. Eu acho que o que a gente tem, e esse é um dos porquês, porque que eu te provoco um pouquinho cada vez que a gente conversa nisso, é que exatamente esse é o ponto. Tá? Eu vejo pessoas que estão ali, elas estão aqui do lado de trás da gente aqui. Sim. Só que às vezes estão escondidas. Estão escondidas ainda porque não tiveram o direito, muitas vezes dado por ela mesma, Sim. de se colocar, ou de se mostrar, ou de aceitar esse tipo de questão. Ou a gente ainda não tem, porque de fato não é tão mostrado, e aí assim a gente tem uma das questões
que a gente vê e se mostra isso em vários patamares, talvez as artes se mostrem, tu possa ter mais mulheres onde tu tenha uma visibilidade grande, né? Se a gente for para um outro lado, que é né? Não que seja antagônico, mas que é um lado que a gente está vendo cada vez falar mais, se a gente for para a política, a nossa representação hoje é pífia. A gente tem 7% de representação, a gente tem fora do Brasil 20 e poucos, 23%, no Brasil tem 10,5% de representação da mulher no governo, né? Seja em cargos de senadoras, de deputadas, seja de ministras, seja de cargos de governo direto ou até de alta gestão. Sim. Né? Então, hoje existe ainda essa dificuldade. Mas mesmo assim, né, mesmo que isso aconteça, eu concordo contigo completamente. Por que é tão difícil? Né? Por que é tão sofrido? Por que a gente não consegue fazer isso de uma forma assim, mais suave? E aí não é só para a mulher hoje em dia, né? Hoje em dia a mulher talvez carrega um pouco mais o peso, porque ela tem aí, né, olhando, se a gente traz aquela analogia do índio no passado, carregava aquele cestinho com a criança atrás e tinha que trabalhar o dia inteiro. Esse peso ainda existe, né? Esse peso ainda existe dentro do contexto da mulher. Mas, não sei, eu acho que um pouco como em tudo, né? Como todo o contexto, quando a gente fala um pouco de preconceito, eu não gosto também de usar essa palavra de preconceito, porque são conceitos pré-concebidos. É sobre essa ótica que eu falo, não sobre todo o peso que um preconceito tem. Mas nesses conceitos pré-concebidos que a gente tem, os paradigmas, muitas vezes, é a mulher que tem que quebrar. E ela, muitas vezes, carrega isso também, né? O que eu sou neta de uma mulher que para mim sempre foi uma referência, porque ela com 15 anos saiu de casa, mulher, minha avó da geração, sei lá, pelos anos 40, vamos dizer que deve ter início de trabalho, foi secretária da Fazenda aqui de Novo Hamburgo e sempre foi líder, né? Então, para nós sempre foi a família e quem trabalhou com ela uma referência. E quebrou muitos paradigmas para a época, né? Então, para mim, sempre é uma coisa, vamos dizer, um guia. Quando eu falo assim, eu não paro muito para pensar, porque, de alguma maneira, na família teve quem rompeu essa questão tem uma bandeira a seguir. Isso. Então, tem uma referência que a gente sempre olhou para isso e quem passou por ela diz... ainda melhor chefe que já teve. Era uma pessoa rígida, mas muito coração, usava a sensibilidade como uma ferramenta de liderança, né? Eu acho que ela falou uma coisa bem importante, que é essa questão do romper. Parece que no núcleo familiar que tem alguém que vai e rompe, é como se validasse, é como se abrisse caminho, né? Eu acho que talvez na minha família eu esteja fazendo isso, mas porque eu não venho de um núcleo de mulheres, entre aspas, fortes dentro dentro do que elas conseguiam abraçar, mas não esse forte nesse perfil que a gente está falando aqui agora. Foram mulheres ou são mulheres que foram mães e ficaram é horrível dizer, mas quase num segundo plano, que não é segundo plano, porque são as líderes da família, bem dizer, mas, enfim, que muitas vezes não foram para o mercado de trabalho, não desenvolveram suas habilidades, não ganharam o mundo, vamos dizer assim. Mas é muito importante quando a gente tem uma referência como essa, né? Que é um pouco, talvez, do que nós, que tu nos chamou aqui hoje, seja por isso, que de alguma forma todas nós estamos fazendo um pouquinho disso. Dentro disso tem um papel e mostram e servem como exemplo. Talvez. Então, eu acho que de fato é isso. Né? Que a gente possa mostrar aqui um pouco. A gente comentou, e é fato, não tem como abranger todos os assuntos no que tange ao conceito mulher. Ele é muito amplo e
e como tudo complexo, né? Então a gente nesse programa não tem como objetivo de tentar entrar em todas essas nuances. Mas sim, eu acho que quando eu optei por escolher uma bancada nesse sentido, eu pensei exatamente nesse conceito de a gente ter pessoas que tenham um perfil de elas próprias se bancarem, elas próprias irem adiante, elas próprias buscarem seu espaço sem dor. Sem dor, entende? Porque não precisa ter dor, não precisa ser difícil, não precisa ser sofrível. Difícil é para todo mundo, seja homem, seja mulher, seja num cargo mais alto, num cargo mais baixo. A vida não é fácil, a vida exige que a gente trabalhe, ela não cai no colo para qualquer coisa. Mas esse é o papel. Eu acho que é bem importante também as mulheres, a união das mulheres, porque às vezes as pessoas acham assim que entre as mulheres tem alguma rivalidade, até no trabalho, e é bem importante que a gente, né, que a gente possa se unir e buscar, e uma puxar a outra, e uma poder, como o René diz às vezes uma frase aí que a gente vê circulando no Face, tu ajeita a coroa, né, da mulher, não precisa nem falar para ninguém que a coroa estava torta. E dentro do que a colega falou ali dessa parte de sensibilidade, de se autoconhecer, eu acho que a gente acaba levando muito a vida no piloto automático. Tu sai, tu quer em busca dos objetivos e tu acaba se perdendo um pouco dessa essência. Eu mesmo, há um mês atrás, fiz uma reflexão, não sei se é a crise dos 40 que a gente diz, né? E aí eu tinha o hábito de escrever quando era mais jovem e perdi esse hábito, assim. E aí me veio uma inspiração de escrever por onde anda a sua menina, né? Então, até compartilhei com as minhas amigas, porque quando a gente é mais jovem, a gente é mais astuta, mais corajosa, tu não tem medo das coisas, e parece que depois que, com as experiências, a gente acaba ficando um pouco mais retraída, tu já pensa antes de fazer as coisas, tu não se joga tanto. Então, eu acho que eu desafio, né, vocês, telespectadores e as colegas também, a gente buscar se perguntar por onde anda a sua menina, por onde anda, né, a tua essência, aquela assim mais pura, feminina, de lutar, de batalhar, mas com esse lado mais realmente sensível, se olhando assim, se perguntando quem sou eu, né? Porque a gente sempre pode mudar no dia a dia, a gente está sempre mudando e está sempre se reciclando, e eu acho que é bem por aí. Eu acho que no amadurecimento, só eu tenho cabelo branco nessa mesa aqui. Eu arranquei Tem ontem. uns que pintam, né? Tem uns que pintam. Né? Mas sobre os meus cabelos brancos aqui, né, eu acho que o que a gente tem dentro desse contexto, exatamente, na evolução do tempo. Tinha um amigo meu que falava de jogar tênis, né? Chegou num determinado tempo, dos 40 e diante, eu sou jogador de fundo. Eu não sou tão bom, mas eu não corro tanto como aquela gurizada, mas que eu faço eles correr, eu faço. Eu fico lá no fundo, só rebatendo. Então a gente aprende a jogar e não precisa correr tanto. Eu acho que esse também é um dos aprendizados que a gente vai tendo que ter da vida, né? Que a vida, ela vai trazendo coisas pra gente que a gente também tem que amaciando e fazendo isso, mas sem perder a essência. E eu acho que a gente não pode ter medo pelas experiências, né, negativas. Eu acho que a vida é isso. As experiências negativas a gente vai se aprimorando, vai aprendendo. A gente sempre consegue ver um lado bom das coisas, dos desafios, mas não ficar receoso, não ter aquele medo assim, não vou fazer, não vou me arriscar, né? Porque eu já passei por alguma experiência negativa, seja no trabalho ou na vida afetiva ou com amigos, né? Problemas todo mundo tem, e eu acho que a gente não deve perder isso, assim, esse brilho, essa vontade de ver esse lado bom, assim, nas coisas. Mas quanto ao papel profissional, ainda existem searas onde é mais aceito o trabalho de mulher, como tu disseste, né? Na coisa da arte, a primazia, existe muito mais mulheres numa aula de um curso de artes do que homens. Mas, por exemplo, eu na minha função empresária,
já é complicado. Se eu chego numa obra para fazer levantamento dos vidros e tal, é esperado, tu é arquiteta? Não, eu não sou arquiteta, eu vim tirar a medida dos vidros. Mas tu vai tirar a medida dos vidros? Mas eu trabalho há 30 anos, eu nunca vi uma mulher tirar medida, pois há 30 anos eu tiro medidas. Então, não é esperado que uma mulher vá lá para fazer um levantamento, entende? Então, existe um papel que se espera da mulher e outro que não se espera. Então, causa esse estranhamento também. Mas, como a Daniela, eu nunca coloquei empecilho, nunca vi alguma coisa que não fosse permitido, que eu não pudesse fazer. Claro que eu trabalho de calça, sapato, salto baixo, porque eu tenho que subir em escada de pedreiro para ir para o andar de cima. Tu sabe bem, Daniela, como é que é. Sei bem, né, Larissa? Como é que a gente tem que fazer para... Mas existe essa coisa que se espera que uma mulher faça ou não. Uma mulher pode ser professora, mas há estranhamentos em algumas situações ainda. Sim, e várias, né? Dentro deste contexto, eu levantei alguns dados aqui dessa estatística que o IBGE lançou em 2016. Tá? 2016 e 2017. Então, a gente tem dados aqui bem interessantes que mostram, por exemplo, olha que interessante, o número de mulheres hoje, tá, que tem faculdade, ou seja, que são formadas, já está maior que o número de homens. Então, a gente tem em torno de 23% a 20% dos homens. Não sabia disso. Só que a grande diferença, a gente está falando de mulheres brancas. Se a gente vai para mulheres negras ou pardas, aqui cai para 13%. Ao todo? Sim. Então, dos 23, representa, baixa para 13. Então, então são números que a gente vai começando a entender. Então, por exemplo, se a gente pegar a questão que eu estava comentando de representação política, né, a gente tem hoje 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados que são de mulheres. O número, vamos dizer assim, mundial é 23%. Cargos gerenciais, a gente tem hoje 60,9% dos homens versus 39,1% das mulheres. Então, ainda tem todo este contexto que é uma busca. Mas hoje não tem nada que me diga não, ou que não seja possível eu trabalhar como político, mulher político. Não, a gente sabe que está crescendo, mas é um processo que ainda ele tem um estigma e ainda é lento. A gente tem uma prefeita, lá em Morro Reuter temos outra prefeita. Né? E a gente ainda tem, se a gente for olhar os conceitos da onde a gente está, da relação do Estado, né? Que a gente considera região sul e sudeste, ainda é um diferencial do que a gente tem do resto do Brasil. Se a gente for olhar para números de norte e nordeste, são números assim ainda gritantes, né? Dentro do que a gente tem em contexto Brasil. Então é todo um desenvolvimento ainda a ser buscado, né? Então, dentro desse contexto, sim, temos uma ciranda enorme. Vamos fazer uma pausa agora, retomamos o assunto em breve. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Bem-vindos novamente ao nosso Estação Hamburgo, hoje especial Dia das Mulheres, Mês das Mulheres, junto com o nosso programa Vida Consciente. E voltamos à discussão aqui, ou a conversa no intervalo não para, né? Não parou, né? E continuamos aqui tendo vamos dizer assim, uma conversa sobre a posição que as mulheres ainda, a gente está um pouquinho até discutindo os números que temos aqui, né, entre o que é real e o que é de fato da prática, né, o que a gente tem hoje no nosso dia a dia, no que a gente vê, no que está aqui debaixo do nosso nariz aqui, frente ao que representam os números que a gente estava falando. E uma das coisas que a gente estava comentando é exatamente isso, né? Resolver via lei. Né? Então eu garanto que nem a gente teve da participação dos afros com um percentual dentro da universidade, eu tenho isso também agora com a percentual, com a lei que refere às mulheres dentro da política, né? A gente tem isso também com o papel dentro a gente já discutiu isso também em outros programas sobre a questão do Enem e da participação das pessoas de baixa renda, né? Então, o que são os números e o que de fato tem, né? A gente estava até conversando com a Annelise sobre a questão do que tem os formados e os trabalhando. Né? Então, a gente tem números hoje que nós temos em torno de 17% hoje são efetivos trabalhos fora, comparando, né, com a relação do que a gente tem de trabalhos informais e não trabalhos dentro da produção total do país. É muito, né? Ou é muito pouco. Hoje a gente tem um modelo que caminha para um lado que é cada vez mais difícil. E sim, dentro disso, para a mulher também é cada vez mais difícil. Né? É que a questão, por exemplo, um exemplo que tu deu ali, são 23% de mulheres, 23% em relação aos homens. Aí, a pergunta que eu faço, tá, dessas 23% desse índice, quantas estão trabalhando? Quantas realmente estão na sua área? Quantas estão sendo pagas de forma parecida ou igual aos homens? São bandeiras, a colega falou muito nessa questão das bandeiras, mas eu acho que as bandeiras,
infelizmente ainda são necessárias. E não com caráter de extremismo, de nada, mas de levantar pontos, de levantar questionamentos, porque são essas ousadias, digamos assim, essas polêmicas que acabam trazendo outras questões e que acabam abrindo para discussões e às vezes escancarando coisas que não aparecem, que vão ficando esquecidas, escondidas ou jogadas para baixo do tapete. Ou jogadas para baixo do tapete. Mas justamente isso é que eu acho que é bacana, as discussões saudáveis, né? Nesse sentido que a gente estava comentando no intervalo, que realmente o programa não parou, né? Não teve intervalo. É só que as coisas sejam feitas de uma forma que as discussões sejam realmente inteligentes, para que hajam soluções, para que hajam mudanças, né? Que bom que a gente conseguiu ocupar já um espaço legal, ocupar o nosso espaço dentro do mercado de trabalho, dentro das ações sociais também que a gente se envolve, e nessa discussão sadia. A discussão sadia é uma grande, quase utopia hoje, né, na nossa realidade. É difícil. Mas eu acho que a gente tem que sim continuar lutando por ela. E não desistir, e não desanimar. Porque brigando, digamos assim, tem um monte de gente. Então, sentar para conversar, para ouvir o outro, para ouvir um ponto de vista que talvez não seja exatamente o meu, é um exercício sim. É um exercício para quem está aqui, é um exercício para quem está em casa ouvindo também, né? E é o conceito do exemplo, né? É o conceito do exemplo. Eu acho que o que a gente cada vez mais busca, e eu acredito muito nele, faça o seu melhor para, em cima do seu melhor, tu poder servir de exemplo para alguém. É a lei do espiral, né? Eu consigo atingir uma pessoa, que atinge mais uma, que atinge mais outra, e esse é uma espiral positiva que vai subindo, e é onde a gente consegue fazer. Porque isso se presta, se a gente for olhar para o modelo de educação, se a gente for olhar para o modelo principalmente de responsabilidade social, de quem a gente consegue ajudar, do que a gente consegue fazer. Ou eu me apodero e faço no que está próximo de mim, e garanto que ali o meu braço chega, mas de fato aquilo vai fazer a diferença, porque daí na sequência disso ele vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. Do que esperar que um governo hoje venha corrigir todo esse tipo de questões. Estou dando um exemplo de governo, mas a própria sociedade, ela por ela mesma não vem corrigir, né? Quem corrige somos nós mesmos, de forma consciente, buscando isso. Para mim, isso passou a ser uma filosofia de vida, Marcelo, porque assim, a gente fala, ou ouve muito, tem que melhorar o mundo, tem que salvar o mundo, mas o que eu fiz hoje para melhorar o mundo? O que eu fiz hoje? Eu plantei alguma coisa, eu comprei de um produtor local, eu tratei bem uma pessoa, eu dei bom dia para as pessoas com quem eu conversei. Isso para mim é melhorar o mundo. E não transferir responsabilidade, não esperar do outro, não esperar que o outro tenha diálogo, o outro tenha... Eu tenho diálogo, eu converso com as pessoas, eu fiz a minha parte no dia de hoje, porque a gente sabe que a vida é um sopro, então amanhã a gente não sabe nem se está aqui. E quando a gente adota isso como postura nossa, em primeiro lugar, é contagiante. É uma cadeia que vai se alimentando e se fortalecendo, né? E os resultados aparecem. E os resultados aparecem na vida da gente também, porque a vida da gente fica mais leve. Isso é uma questão, né, interessante. O programa que eu tenho, Vida Consciente, ele fala disso, né? Ele vem de um movimento meu em relação a isso, né? De acreditar que mostrar exemplos de pessoas é bom e gera coisas boas para outras pessoas. E eu tô dentro disso, né? Mas a gente tem um pouquinho do receio, né, olhando para um modelo grande, achando que se eu fizer uma coisinha, aquilo não vai ser visto, não vai ter representação, não vai significar nada. Eu sou um grãozinho de areia e no contexto todo isso não vai significar. Não é verdade, né? Por incrível que pareça, não é verdade. Porque, né, a gente tem condição de mudar uma coisa, mudar um pouquinho, ajudar uma pessoa. A gente vê aquilo criando proporções assim muito grandes,
E de fato é assim que funciona, quebrando o paradigma do que não é possível, né? É que a gente pode fazer a diferença, né? Às vezes na nossa rua, no nosso bairro. Hoje, com a questão das redes sociais, as pessoas também fazem essa questão de filantropia, algumas pessoas, né? Mas para ter uma visibilidade. Eu acho que tem tanto projeto legal que não é divulgado. A gente vê pessoas que fazem trabalhos maravilhosos e elas fazem questão de não serem divulgados porque elas gostam realmente de fazer aquela boa ação, e eu acho que tem que ser por aí. Todo mundo, todos nós podemos fazer diferença na nossa rua, no nosso bairro, né? Na cidade. Eu estava andando até em São Leopoldo e vi lixo assim nos bueiros, e daí depois o pessoal reclama que quando entope, quando dá alagamento. Então até nessas pequenas coisas a gente pode fazer diferença, né? De tu cuidar ali para não colocar o lixo na rua, de tu poder ajudar alguém, né? Seja uma pessoa física ajudando uma pessoa física, ou seja, a gente pode se dispor a dar um tempo para uma entidade para poder ajudar. Então, todo mundo pode fazer diferença. Por menor que seja o trabalho, para aquela pessoa que a gente fez, com certeza vai ser vai fazer uma grande diferença. E dentro disso tem uma das coisas que é fundamental, né? Tudo nasce em casa, né? O berço, a formação vem de casa, né? A formação, inevitavelmente, claro que todo mundo evolui, né? A gente evolui, o mundo evolui, mas tudo vem de casa, né? E volto a esse assunto para quê? Para ressaltar a importância, de novo, da mulher dentro de casa. A importância da mulher como mãe, a importância da mulher como o lado sensível da unidade familiar, a importância da mulher, aquela que faz o carinho, que é o que dá o aconchego, que é quem leva. Então, esse lado não pode se perder. Esse é um lado no nosso dia, na nossa corrida, na nossa correria que a gente tem do dia a dia, mas é um lado que não pode se perder. Essa é uma coisa... Eu estava pensando sobre isso quando eu vim para cá. Eu primeiro pensei no exemplo da minha mãe. Minha mãe abriu as portas e me ensinou pelo exemplo dela a ser uma mulher independente. E aí eu fiquei pensando no meu papel, eu como mãe, com os meus filhos, né? A mãe... É sabido que na nossa sociedade a gente gasta mais tempo com os filhos do que os pais. É dado, né? Não é uma generalização, gente, mas é. Então, o que é que a gente pode fazer para que essa sociedade abra as portas para as mulheres, para que tenha um olhar benevolente, para que as mulheres não sofram mais essa violência que vem sofrendo, que a gente vinha falando também antes do programa, cada vez mais escancarada ou cada vez mais mostrada. Talvez sempre sofreram essa violência, mas agora a gente tem mais acesso a essa informação. É uma coisa muito dolorida. Então, qual o nosso papel como mães na condução dessas pessoas, na formação dessas pessoas? Nós temos uma boa condição, mas a sociedade tem que discutir as pessoas que têm menos acesso à educação. Como é que a gente pode proporcionar isso? Isso é uma discussão séria, é um trabalho árduo para melhorar, mas é por aí. Enquanto não for na base, na família, na educação lá, nas crianças, depois não tem mais como melhorar a coisa. Minha forma de ver. É complicado. A gente está numa sociedade que hoje já está montada, né? Então, como se diz, primeiro, se eu consigo mudar hoje a um prazo grande para frente. O que a gente tem hoje dentro da nossa realidade, a gente tem que trabalhar essa realidade inevitavelmente, né? Como é que se trabalha essa situação que se mostra cada vez mais, e a gente vinha falando, é um tema não tão agradável, é fato, não é um tema não tão agradável saber que existe violência dentro de casa, principalmente, né? Existe violência com a mulher, existe uma agressão para com a família, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Se a gente olha sobre uma visão psicológica, a gente não tem apenas um papel dentro da família onde eu agredi aquela mulher, seja ela mulher ou seja ele homem. No momento que eu tive isso assistido pelas crianças, pelos filhos, por quem faz parte a família,
aquilo está lá dentro. Eu estou guardando isso, eu estou trazendo isso para dentro. E isso, em algum momento, ou ele vai aparecer, ou ele vai ficar lá dentro, sendo talvez fator para gerar muitas outras coisas. Então, isso tem que ser enxergado não só como esta violência, efetivamente, a mulher. Não que ela, não estou desmerecendo de forma alguma, mas tem que se enxergar que quando se faz isso, tu está atacando tanto a mulher como o conceito inteiro do lar e causando traumas não só físicos àquela pessoa, mas tu está causando um trauma a uma estrutura familiar inteira. Um exemplo sendo introjetado em todas aquelas pessoas que estão em formação. É exatamente isso que eu falo, né? A coisa que vem de E como é que tu carrega isso para... Onde é que isso vai se manifestar, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante que a gente tenha que ver. E não só trabalhar, né? Uma das coisas que eu estava lendo também hoje sobre, né, em preparo ao programa de hoje, quando se trata um pouco desse tema, se fala, não, mas as mídias sociais agora estão favoráveis, porque eu consigo, e é fato, né, apareceram mais casos de mulheres sendo atacadas, vamos chamar assim, né? Sim, mas apareceram mais porque elas também começaram a denunciar mais. Só que olha que dado interessante, triste, porém interessante. As mídias sociais também servem para isso. Mas, por outro lado, surgiu os memes, os bullying sobre esse tipo de coisa. Então, agora, ao mesmo tempo que tu vê o número que cresce de piadinhas, vamos chamar assim, ou casos de mau gosto sobre essas posições da mulher. E isso quase que confirma um lado machista, ou potencializa, ou... não faz muito sentido, né? Porque às vezes até em casos que a gente vê que sai na mídia de estupro, mas estava com uma roupa curta, a mulher provocou. Eu acho que as redes sociais, elas ajudam e ao mesmo tempo elas também proliferam, né, assim, espalham essa questão do preconceito com as mulheres. Mas eu acho que também está muito, vamos dizer, isso que tu traz das redes sociais, das piadinhas, está muito na polarização política, né? Porque parece que se tu te posiciona de um jeito é porque tu é de tal partido, se tu te posiciona de outro, tu é de outro partido. Então, isso está se misturando os assuntos, entendeu? As bandeiras estão misturadas e as pessoas estão sendo taxadas conforme a sua posição e muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, às vezes as piadinhas não são tão pelo tema, mas sim por uma premissa de que tu é de tal partido político, conforme a posição, sabe? Então, tu tá dando exemplo de mulher e tem vários outros na mesma linha de raciocínio, né? Então, é que está muito difícil de discutir qualquer assunto hoje, porque tu tem que estar de um lado ou tu tem que estar do outro, e às vezes tu não quer estar nem de um e nem de outro, tu simplesmente quer dizer o que tu pensa, sabe? Então é complicado. Digamos que a nossa posição política hoje a gente está mais olhando para entender o que está acontecendo do que se posicionando, né? É complicado. Então é uma situação de fato importante. Dentro do que a gente falou, então, tem eu vou puxar um tema aqui, que é uma coisa que, claro, eu trafego dentro dele, mas a gente já beliscou ele um pouquinho, eu vou voltar para ele, que a Annelise até comentou, é que a gente está num momento, vamos dizer assim, único da sociedade, do mundo, onde a gente está cada vez mais abertos, né? A internet e todos esses meios, a gente está mais aberto e ao mesmo tempo mais vazio. Quanto mais eu abro, mais vazio eu vou ficando, porque eu estou buscando tanto em tanto lugar fora que eu acabo esvaziando dentro e não tendo muito profundidade. Ou até a segurança, sabe aquela segurança do que eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que... Isso hoje é um sentimento que está crescendo cada vez mais. Como hoje vocês entendem isso como uma condição de
trazer para dentro dos lares, vamos chamar assim, de cada uma de vocês, esse sentimento para o que seja para os filhos, seja para quem está ali, seja no teu dia a dia, como tu vê o mundo que passa por ti, porque passa, né, por ti também, tu com um programa de TV. Como é que hoje se consegue trazer um pouco dessa verdade, né? Uns podem olhar como um lado mais espiritualizado, de conceitos mais formados, mais estruturados, que aí a gente pode estar falando, mas isso é uma das buscas disso, sim, é buscar a mulher, buscar seu espaço. Uma das buscas disso, sim, é eu ter valores sólidos. Uma das buscas disso, sim, é hoje em dia eu acreditar em algo que me sustente, né? Ou seja, como é que hoje vocês conseguem trazer isso? Trazendo para dentro aquele aconchegozinho, botando no abraço. Como é que vocês enxergam essa situação do mundo e do... Eu terminei de ler um livro ontem e o final do livro era então ele estava discutindo sobre toda a evolução, tudo que aconteceu, tudo que foi se desenvolvendo nos últimos tempos no planeta, e aí ele tenta mensurar o quanto isso implica em felicidade, né? O quanto isso se converte em realmente felicidade. Só que daí ele faz uma abordagem mais profunda, e eu trouxe isso como exercício para minha vida, né? Porque o que é felicidade para cada um de nós? O que a felicidade, talvez para mim, seja diferente do que seja felicidade para ti. Eu acho que não tem uma receita, mas eu acho que, enquanto seres que fazem parte de um campo social, nós temos algumas coisas que nos unem e que colaboram, que potencializam também. O que for bom para mim vai acabar sendo bom para ti. Então, dentro desse contexto, assim, eu tento buscar e eu tento viver de uma forma que o que eu faça seja bom para mim e seja bom para o todo também. Eu acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, mas foi um exercício bem singular, assim, de entender que somos únicos e, ao mesmo tempo, estamos vivendo num momento onde parece que a gente é tudo a mesma coisa, porque está todo mundo ligado no celular e todo mundo e parece que todo mundo tem que se comportar da mesma forma e tem que ter os lados, como a colega falou, mas ainda somos indivíduos, ainda somos... e quem somos, e quem estamos, o que estamos fazendo, né? E aí, ainda no nosso caso, somos mulheres, que não deveria, mas ainda é mais um fator, porque vivemos numa sociedade masculina. Então, ser mulher é ainda vírgula mulher, entende? E não deveria ser. A gente está trabalhando para desfazer isso, mas é um processo lento e longo, e onde muitas coisas já foram conquistadas, mas outras tanto ainda não. E eu acho que do exercício do livro que eu tirei foi isso, entender como buscar um caminho, um caminho do meio para um equilíbrio saudável para todas as mulheres. É uma grande utopia, claro, mas é um exercício também, é um exercício de pensar no meu desenvolvimento como ser humano, como mulher, como empreendedora, como tudo mais, mas pensar também na outra mulher, pensar também que a gente está num contexto social, né? Então, quando a Clarissa fala a importância da formação do filho dela, eu acho extremamente válido isso que tu está dizendo, porque tu está te preocupando com a próxima geração que está vindo. E uma coisa que a gente falou antes do intervalo ali, que é uma percepção minha até, o quanto as mulheres ainda são machistas, o quanto, quando a gente fala machismo, a gente associa ao perfil de um homem, mas o quanto as mulheres se colocam na postura, na posição de receber ou de viver de uma forma machista. E aí o que a gente se questionou antes também, assim, será que essa mulher consegue dar um passo além para enxergar um pouco mais? Será que ela recebeu um amparo para isso? Será que ela recebeu instrução? Será que alguém um dia chegou e conversou com ela sobre isso? Será que ela teve oportunidade de poder falar sobre isso com alguém? E são exercícios, por isso é tão importante falar. E às vezes é mais importante ainda ser amoroso e saber ouvir o outro, né? Porque é muito
fácil, entre aspas, a gente impor a nossa percepção, só que a gente está num determinado ponto, né? E às vezes essa mulher que eu estou chamando de machista, por exemplo, será que ela teve a oportunidade de se desenvolver como eu tive, de ir para o mundo, ou será que ela ela conseguiu encontrar nela uma força para ir buscar como eu encontrei? Porque a gente tem que cuidar só para não apontar assim a ferida do outro e pensar, tá, mas eu tive a mesma oportunidade, ela teve essa força em algum momento lá na infância, que é tão importante. Alguém disse para ela: minha filha, tu pode, minha filha, tu deve, meu filho, a tua irmã pode tanto quanto tu. Eu ajudo. Então, ou será que a gente foi criado, ou a gente cria dizendo, não, isso é teu, isso não é teu, isso pode, isso não pode, porque daí eu também concordo contigo, que enquanto não for da base, não vai dar resultado lá na frente. E a gente também vem de uma cultura, eu tenho 41 anos, quando eu saí de casa com 20 anos, eu ouvi assim, filha minha só sai de casa casada. Então eu também quebrei esse paradigma, né, com 20 anos, quando eu decidi que eu queria ser uma pessoa independente. E, na época, isso foi lá em 98, 99, eu ganhava R$300, tipo assim, saí de casa ganhando pouco, mas acreditando no meu potencial, que eu poderia vencer, traçar metas. E dentro do que a Dani estava falando, eu acho que tudo é uma questão de empatia, da gente se colocar no lugar das outras pessoas, da gente agir com o bom senso, que o Marcelo também estava comentando ali dessa questão das mídias sociais, né, de tanta exposição. Hoje em dia as pessoas, a gente já não vê tanta verdade, né? Tu já não sabe se aquela pessoa lá é daquele jeito, e às vezes tu conhece na vida virtual é de uma forma e na vida real é totalmente diferente. Então as pessoas também estão um pouco escondidas. E às vezes nem elas sabem qual é a vida real delas. Sim, né? Às vezes elas lá pelas tantas, mas quem eu sou, né? Então eu acho que hoje está tudo muito girando em torno do ego, e é por isso que as pessoas estão se fechando mais, assim, estão ficando mais egoístas também. Então eu procuro fazer esses exercícios assim e a gente se avaliar, né? Como a gente disse, está sempre se reciclando, né? O que eu posso mudar, né? Como é que eu posso enxergar outra pessoa, como eu posso me colocar no lugar das outras pessoas, sentir talvez a dor das pessoas, porque é fácil tu julgar, né? Fulano lá tem uma vida assim, ou por que a pessoa não muda? Vai lá na raiz dos problemas, vai lá, se coloca no lugar da pessoa, como é que tu agiria se tu tivesse naquela situação, né? E estende uma mão. Acho que está faltando muito essa questão do lado humano, do que a Dani estava comentando, assim, das pessoas realmente praticarem a empatia, né, antes de saírem fazendo julgamento, e eu acho que é isso que nos fortalece. É tão bom tu ter um braço estendido ali, ou alguém que chega e te diz alguma coisa, tu tá pensando dessa forma, daí chega a Clarice ali e fala, te dá uma outra visão daquilo, e tu mudar, ter a humildade para mudar, né, porque ninguém é o dono da verdade. Ué. Não, eu estava pensando que num caso que aconteceu, e para mim era quase impossível que isso acontecesse nos dias de hoje, conversando com uma pessoa, perguntei da filha que é recém-casada, 19 anos. Ele já está trabalhando? Não vai trabalhar, o marido não quer que ela trabalhe. Eu disse, como? Ele não quer, ele é muito ciumento, tem medo que ela conheça alguém no ônibus ou no trabalho. Eu disse, mas o que tu disse para ela? Não, sabe como é que ela vai preservar o casamento? Aí eu fico pensando, se é falta de consciência, se é comodismo, o que é isso? Sabe, nos dias de hoje... Onde estamos e para onde vai, né? Então isso existe ainda. A gente tem uma realidade que é dura ainda. É dura. Que é muito dura, e é só a educação que vai mudar isso. Não tem outro caminho, tem que começar lá de baixo, criancinha, professores. Outra maneira não tem. Mas o nosso papel é trabalho de formiguinha, né? É dentro das nossas casas, é dentro do nosso trabalho, é dentro todas as nossas relações. Exatamente. Aquilo que tu falou do pouquinho, né? Do dia a dia, uma ação boa, o que eu fiz hoje exemplo, de bom. Né? E o exemplo. Que se pode né? fazer. É só assim. Que a imposição eu não acredito. Porque a realidade eu acredito é dura na mudança ainda. de cultura, né? A realidade é dura, assim. E tem mais uma outra questão que ela citou 2 vezes já, e que eu acho que vale, porque eu me identifico também. Eu também tenho 40 anos e eu também não tenho filhos ainda. E isso parece
um fardo, isso parece uma Sim, carga. uma cobrança. Isso tem uma rótulo. cobrança, Tem. porque saiu de casa com 20, tinha que casar, e eu casei, e uma parte fiz, e depois foi tudo, não foi tão certinho quanto esperado, mas por que esses rótulos ainda? A gente evolui por um lado e por outro parece estar agarrado em umas pedras que fica puxando as mesmas, sabe? Então, será que a gente ainda precisa discutir que uma mulher, dona do seu corpo e da sua vida, tem que dar explicação por não ter filho com 40 anos, sabe? Até porque tem tempo ainda, né? Hoje Então, tantas coisas, por tantas, acho que não... Ó, só para servir como exemplo, Dani, o último filho, muito legal. Com Qual 43 anos. A minha mãe teve o meu irmão há 13 anos atrás também. Ela engravidou com 44. Tava sentindo umas dores, fez uma ecografia achando que era algum problema e chegou lá. então os paradigmas de fato têm que ser quebrados. O que a gente trouxe e o que eu espero para vocês que estão aí do outro lado, e quando a gente montou essa bancada, foi exatamente trazer isso. Mulheres que sabem quem são, que têm seu papel, que assumem seu papel, que buscam por algo melhor, buscam por melhorar a si e a sociedade, né? Buscam com consciência onde estão, né? Aquele pedacinho, e já aprenderam uma das coisas que a vida às vezes demora para ensinar, é que tu não precisa ir longe para fazer. Faz perto, que o retorno ele tá logo ali. Eu vou ler aqui uma poesia que me mandaram, depois eu comento com quem me mandou, que diz assim: a miçanga todos vêm, ninguém nota o fio, que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Também assim é a voz do poeta, um fio de silêncio costurando o tempo. Mia Couto, enviado pela minha querida Annelise. Agradeço a todos por mais esse programa, em nome da Estação Hamburgo, da Vale TV e do programa Vida Consciente. Até o próximo. Gratidão.